Olá, queridos, é a Cleidiana do Azeite e Vinho e nós voltamos com o nosso segundo vídeo de hoje, que é o 10.2, vamos nomeá-lo assim, onde nós iremos dar continuidade sobre o assunto, sobre a primeira ponta da religião, ou como não tem uma ordem exata, mas eu coloquei como a primeira ponta da religião, o impedimento, onde nós estamos falando sobre a doutrina do saduceísmo, que está sempre infiltrada em todas as religiões. Uma coisa que você vai perceber muito claro depois que nós falarmos também sobre outra ponta. Toda religião, independente de qual delas, possui esses dois pilares muito bem definidos. Sempre vai ter uma linha da religião que é mais racionalista e outra linha da religião que é mais mística. Até mesmo dentro da ciência você vai ver uma ciência mais racionalista e uma ciência mais mística. Né? Vou dar um exemplo, esses cientistas que constroem aparelhos e procuram fazer testes para identificar a presença de espíritos na casa. Você pode entender isso também como o lado místico da ciência. Então, o mundo sempre trabalha dentro dessas vertentes, de em todos os ambientes, mesmo no secular, ficar trabalhando dentro de um conceito de misticismo ou saduceísmo, né, ou racionalismo, certo? Então você vai conseguir identificar mesmo no ambiente secular essas duas vertentes. Toda religião tem sempre esses dois lados muito bem definido. Então, existe umas que falam assim, nós somos o mais sensato e nós somos os mais insensatos, os mais loucos, os mais incoerentes do aspecto da religião. Mas vamos continuar. Atualmente, toda a interpretação que fazem das escrituras, que possui a aparência de algo como psicologia, de autoajuda, motivacional, que eu particularmente chamo de teologia coaching, vem da linha saduceia da religião. Para o saduceu, Jesus não andou sobre as águas. Isto é apenas uma metáfora para explicar que devemos nos posicionar acima das circunstâncias. Ou Eliseu, quando orou sobre a visão do seu discípulo, não foi para que os olhos espirituais fossem abertos, mas para que ele tivesse uma percepção diferente das coisas, um entendimento novo da realidade. Quando o saduceu não consegue alterar a forma como as pessoas interpretam determinados aspectos da verdade, ele então as orienta a considerarem estes aspectos como irrelevantes ou que caíram em desuso para a época atual. Exemplo, os dons espirituais foram apenas utilizados para a composição das escrituras. Agora que temos a Bíblia, Deus não precisa mais agir ou falar conosco como fazia com os justos das antiguidades. Olha a ideia do saduceu. Como se a escrita fosse apenas uma invenção atual e as cartas são ótimos substitutos para uma relação verdadeira. Então, os saduceus de hoje, eu escuto muito isso, eles costumam dizer isso. Não, os dons não servem mais porque agora nós temos a Bíblia. Só que a escrita, querido, a escrita existe há muitos mil anos que existe a escrita. Então, se fosse uma questão de ter um livro, então Deus teria parado no Tanakh, no que as pessoas chamam de Antigo Testamento. Ou os outros livros, né, que não compõem a compilação nem cristã nem protestante. Ele teria parado há muito tempo. Assim que o homem começou a escrever, ele teria parado de se comunicar com o homem de maneira direta. Né? É um absurdo isso aí. Mas eles creem, eles pregam isso e defendem de uma maneira tão sofismática que se você não conhece a verdade, você acaba acreditando nele, sim. Ou a oração não é necessária em todos os momentos, mas a inteligência sempre é necessária. Então meio que está te chamando de burro por tabela quando você busca a Deus, né? Como se o motivo de buscarmos a Deus fosse apenas resultado de um intelecto inferior. E aí uma parte de mim fica pensando assim, Jesus, que é o modelo pelo qual todos nós devemos seguir, orava o tempo todo, mas o saduceu acha que a oração não é importante em todos os momentos. Todavia, isto não significa que o saduceu não executa ou cumpre nenhum princípio. Geralmente, eles costumam cumprir os mais evidentes, mas mesmo estes são feitos dentro de um entendimento de mera formalidade ou de um senso distorcido de dever, e não porque há uma real compreensão e fé sobre eles. Exemplo, um saduceu pode até orar sobre algumas coisas ou em determinados momentos,
mas não é pelo fato de crer na intervenção divina, mas porque está escrito que assim ele deve proceder. Então, o saduceu, ele é o cara que parece o mais inteligente do grupo, porque ele tem os argumentos melhores, ele tem só que é muito sofisma. Como eu já ensinei para vocês, o sofisma é aquele raciocínio que tem aparência de verdade. Só aparência. Porque tem todo um toque de eloquência, tem toda uma oratória, tem toda uma elaboração para passar para a pessoa. Então o saduceu ele tem, né? O fariseu se sente burro perto do saduceu, porque o saduceu não consegue defender tanto a fé dele quanto o saduceu, tipo assim, o fariseu não consegue ser tão eloquente para defender a fé dele quanto o saduceu consegue ser eloquente para defender a incredulidade dele. Então você se sente até meio burro perto de um saduceu, porque ele é muito técnico, muito tecnicista, como eu costumo dizer. E agora, eu vou contar uma história para vocês, que eu criei uma historinha no livro, né, que eu vou ler ela agora para vocês, baseada em 2 Samuel 21, quando Davi passa por um período de fome de 3 anos em Israel, e aí ele consulta o Senhor e Deus fala com ele. Só que nessa história que eu vou contar, eu vou criar, como é que se diz? Eu vou criar o Davi saduceu, para você ver como aconteceria se Davi fosse saduceu, certo? Para você entender um pouquinho melhor desse comportamento. Então eu vou começar a ler agora, me acompanhe na leitura. Nossa, esta fome já dura 3 anos. O que poderá ser? Pensa Davi. Vou perguntar ao Senhor. Quando começa a orar, se lembra de que nunca ouviu o Senhor, mas ainda assim termina de cumprir o mandamento da oração, pois ele é comprometido com os mandamentos de Deus. Depois disso, então manda chamar o profeta Natã. Quando este chega diante de Davi, ele o indaga. Quero que consulte ao Senhor por mim, e responda o motivo desse período extenso de fome. O profeta então pergunta ao Senhor e ele lhe responde. Ao ouvir a resposta, o profeta diz: o Senhor diz, há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Davi, ao ouvir essa resposta, com um olhar irônico e um pouco exasperado, diz: por favor, Natã, o que o assassinato dos gibeonitas tem a ver com a questão climática de Israel? Já que isto tem a ver com morte física, eu compreenderia se estivesse ocorrendo uma epidemia de algum tipo de enfermidade. Agora, fome? Não acredito. Tem certeza de que você ouviu direito? Sim, meu senhor. Lembre-se de que Saul quebrou a promessa dada a eles há 400 anos por Josué, e que o descumprimento do voto reteve a bênção do Senhor sobre a terra. Por favor, Natã, você quer mesmo me fazer acreditar que um voto dado por um cara há 4 séculos e descumprida por outro cara iria me atingir? O que eu tenho a ver com o problema dos outros? Além do mais, são outros tempos, né, Natã? Muitas coisas que Deus estabeleceu antes não valem mais hoje, pois nós somos mais evoluídos, temos acesso a maiores informações. O Todo-Poderoso não precisa fazer as coisas do jeito antigo. Além do mais, nós estamos no tempo da graça. Desculpa. Mas, rei Davi, a justiça é eterna. Natã, isto é licença poética. Os filhos de Coré, que foi quem escreveu o Salmo 119, estão sendo mal interpretados. Deus é eterno, mas a sua palavra precisa se ajustar de acordo com a época. Eu creio nisso, que Deus pode mudar de ideia. Você não? O dilúvio está aí para provar isso, né? Olha o sofisma aí, totalmente fora do contexto. Mas tudo bem, continue com a sua linha de raciocínio e me diz o que, segundo você, Deus ordenou para resolvermos isso. Então você percebe aqui que não é mais Deus falando. Na cabeça do Davi saduceu já é a opinião do Natã, já é a linha de raciocínio dele. Aí o Natã, muito paciente, continua. Deus ordenou ir até os gibeonitas e atender eles em tudo o que eles pedirem. Assim ele voltará a ser favorável à terra. Só isso?
Você acha mesmo que eu, o rei, vou me humilhar diante de um povo que vocês sabem que os gibeonitas, como eles enganaram Josué, eles foram tratados como servo, como os escravos de Israel, entende? Então, que eu vou me humilhar diante de um povo escravo para resolver um problema que não é meu, baseado num voto que eu não fiz, sem nem saber o que eles querem. E se eles quiserem tomar meu lugar? Né? Não, a gente quer ser rei por um ano porque a gente cansou de ser escravo. Não, Natan, me desculpe, mas não acredito nisso que você está me dizendo. E mesmo que eu acreditasse, o que não é o caso, acredito que você entendeu errado esta questão. Por favor, volte para a sua casa até que lhe chame outra vez. E na minha história fictícia, a fome perdura até hoje em Israel. Então, queridos, assim, ó, o saduceu, ele sempre, se você chegar assim, ó, eu acho que o problema dessa questão é uma quebra de um princípio espiritual. Então, se não houver arrependimento, por favor, é uma situação que todo mundo passa. Certo, querido, mas você é um filho do reino, tecnicamente, né? Você não é todo mundo. Querido, por favor, Deus nos dá provações. Você lembra do que o próprio Jesus disse? No mundo tereis aflições. Só que tem a outra parte. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o saduceu não diz isso. Por favor, querido, agora, tudo é espiritual, querido, nem tudo é espiritual. Nem tudo. Aí eu falei assim, não, amado, tudo é espiritual. A terra, mesmo sólida, foi criada dentro de um ambiente espiritual, pela palavra de um Deus espiritual. Você é um espírito em carne, tudo é espiritual. Né? Tudo não é místico, mas espiritual é. Não. Eu vou deixar você com as suas teorias enquanto eu vou cuidar da vida real. E assim, o saduceu pega e te enxota e vai viver a realidade que ele construiu. Mas agora, queridos, o que eu vou passar para você, como nasce um saduceu? Né? Como nasce um racionalista? Como surge um ateu, já que o saduceu é o ateu embustido? E eu vou começar a dizer para você, baseado nesses 15, 17 anos, né? E também por causa da minha própria vivência, porque eu tive no meu envolvimento com a rebelião, com a religião, que não deixa de ser rebelião, eu tive também os meus próprios comportamentos saduceístas. Então eu entendo que existe ambientes propícios pelo qual nasce um ateu, pelo qual nasce um saduceísta. E é sobre isso, baseado nessas experiências dentro de discipulado, aconselhamento e as minhas próprias experiências pessoais, que hoje eu vou relatar quais são esses 3 ambientes que faz com que surja um racionalista ou um saduceu. Me acompanhe na leitura. Em nossos anos de pesquisa, como nasce saduceu ou ateu, ok? Em nossos anos de pesquisas, tanto dentro quanto fora de ambientes de discipulado e aconselhamento, percebemos 3 ambientes ou contextos que propiciam o nascimento de um racionalista. Segue abaixo. O racionalista nasce a partir de seu meio familiar. Pais ateus ou saduceus que enfatizam sempre apenas o aspecto físico da realidade, né? E esse saduceu pode ser até um cara ligado a uma religião, geralmente é. Pais acabam gerando um saduceu, então dentro do seu meio. Outro caso dentro do ambiente familiar, pais controladores que abusam da sua autoridade com os filhos. Entendam, quando os filhos se libertam desse tipo de controle, nunca volta a confiar numa figura superior, ainda que seja Deus, o que conduz uma desconexão com ele e com tudo o que o envolve. Meio social. A partir da adolescência, quando a pessoa deseja ter outras ou novas referências além das paternais, caso os fundamentos implantados pelos pais não forem sólidos, o meio social então passará a ser o novo norte que vai guiar a pessoa até o fim dos seus dias. Então a primeira coisa aqui do meio é sobre o meio social e o meio familiar. Então os próprios pais, né, filho de saduceu se torna, geralmente, essa é a regra. Às vezes tem uma ovelha negra na família, então ele acaba se tornando místico, vou botar assim, ou uma ovelha branca, por favor, não se ofenda. Então, e existe também a questão de pais controladores. Então, pais controladores são aqueles que acham que o filho é o seu escravo, que o filho é o seu objeto particular de manipulação.
Esses tipos de pais, ele acabam traumatizando o filho contra qualquer autoridade. E aí quando você chega para um saduceu e diz assim, ó, Deus quer controlar a sua vida, Deus quer liderar você, ele fala assim, ah, não... ah, querido, não caio nessa outra não, os meus pais eu tive que aturar, Deus vai cuidar da vida dele. Então a gente vai ter uma relação assim um pouquinho afastadinha, certo? Ele lá no reininho dele, eu aqui com a minha vidinha, eu prometo que eu não vou ser aquele tipo de servo ou filho que incomoda, vou obedecer os mandamentos mais evidentes e aquele outro, ele que me desculpe, mas eu não quero mais ninguém controlando, porque depois dos meus pais nunca mais alguém vai botar uma coleira em mim. E aí tem um meio social, né? Que aí à medida que ele vai se, a pessoa vai crescendo e vai querendo, e isso é totalmente, perfeitamente natural, ter outras referências, enxergar uma vida fora do ninho. Se aquilo que os pais implantaram nessa criança, nesse adolescente, não for sólido, automaticamente, assim que ele se deparar com o ambiente social, aquilo ali vai ser destruído e vai ser substituído pelo estilo de vida das pessoas com quem ele mais se identificou. E aí, se essas pessoas forem saduceístas, mesmo que tenha pais de um ambiente místico ou por aí vai, a pessoa, esse rapaz ou essa moça vai acabar se tornando saduceísta também. Então, o meio acaba gerando um saduceu. Vamos os outros exemplos agora. Frustrações ou decepções com o Deus da religião. Então, quando eu falo do Deus da religião, eu sempre coloco em letra minúscula, porque ele não é, né, o nosso pai. Um anseio não atendido, independente da área, a morte de um ente querido, qualquer circunstância adversa que tenha sido creditada à sua responsabilidade a Deus. É a vontade de Deus, ou Deus quis assim. Gerará um total afastamento e renúncia de qualquer coisa que envolva o termo Deus, ainda que este afastamento ou renúncia não fique aparente, como ocorre com boa parte dos saduceus, que ainda permanecem honrando as liturgias e nada além disso. Então, a morte de um ente querido, que a pessoa não entendeu, como assim, fulano morreu? Né? Um anseio não atendido, sabe? Aquele negócio que você orou por anos, seja para se libertar de um pecado, de uma área de vício, seja para conseguir determinadas coisas que você tem orado por anos e não tem obtido resposta. E você nunca obterá resposta. Deixa eu explicar algo para vocês aqui, querido. O Deus da religião, ele é um ídolo. E como todo ídolo, ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não as apalpam, tem pés, mas não andam. Então você nunca vai obter resposta na religião. Nunca. Então o problema da religião é que ela leva você, principalmente as religiões que manifestam uma versão corrompida do verdadeiro, elas levam você a se relacionar com a versão corrompida do verdadeiro, com o ídolo, e elas fazem você acreditar que se você se render diante desse ídolo, se esse ídolo estiver externamente, por meio de um gesso, de uma madeira, de uma pedra, ou ele apenas está no seu coração, querido, se não é o verdadeiro, é ídolo igual. E nós já falamos sobre a chave de sucesso, a idolatria. Então, ele faz você se relacionar com esse cara, dizendo para você que ele é o verdadeiro, aí você passa a vida toda falando com a parede, ou como o próprio Jesus falou, passa a vida toda falando com você mesmo. E você acaba se decepcionando. Então, eu conheço muitos saduceus que ainda permanecem dentro da religião, cumprindo as liturgias, mas você vê algo quebrado dentro dele. Então, por quê? Porque eu me decepcionei com Deus, mas ele pensa que é o verdadeiro, mas não. Ele estava falando com o Genésio, ele estava falando com outro cara, né? Que tem o mesmo nome do verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Né? Assim como existe mais de um João no mundo, também acaba havendo, pode haver, a religião gosta muito de roubar o que não é, de tomar para si o que não é dela. Infelizmente, então, existe duas pessoas com o mesmo nome, só que uma é o Deus verdadeiro e outra é essa gambiarra aí que a religião passa. Então, a frustração da religião faz com que você acabe se decepcionando profundamente com Deus, o que também vai gerar o ateísmo ou o agnosticismo, se você não conseguir negar 100% a verdade de um Criador, ou o saduceísmo. A decepção com a religião também faz isso.
E vamos falar sobre o último ambiente. Contatos com demônios na infância / adolescência. Na infância, experiências sobrenaturais, amigos imaginários, vultos, vozes, sensações de toque no corpo ou presenças no quarto, pesadelos constantes, sonhos premonitórios de desgraça ou morte de pessoas conhecidas. Né? Que você sonhou que fulano ia morrer e fulano acabou morrendo não. Na adolescência, filmes de terror ou qualquer outro contexto onde Satanás é considerado superior, mais forte e invencível. Então, sério que... Sim, queridos, eu conheço pessoas que se tornaram saduceus por causa do medo. Elas tiveram experiências traumáticas na infância, com sonhos, que sentia vulto, que percebia vulto, ouvia vozes, que um dia estava deitado na cama e sentia um espírito deitado junto com ela, que sentiu alguém tocando ela e quando olhou não tinha ninguém. E aí na adolescência começou a ficar meio viciadinho em filme de terror. E eu costumo dizer que filme de terror, querido, é uma ode, é um hino atributo a Satanás. Porque no filme de terror, se há algum filme de terror que você de fato consegue vencer o mal, começou a surgir agora. Mas os filmes, né, raiz, não era assim. O filme raiz, você conseguia se salvar por um fio. Porque não importa o que você fazia, a estratégia que você tinha, o método que você utilizava, o mal acabava te pegando e te vencendo. Então, os objetivos do filme de terror é criar dentro de você uma visão de que Satanás é invencível, que ele é indestrutível, que ele é o todo-poderoso. E isso vai acabando, levando você a ter medo. E aí, quando começam a dizer assim para você... vamos adentrar na região espiritual. Na região espiritual tem demônios, então eu não quero me envolver com isso. Não é que eu não acredite, eu só não quero me envolver. Por quê? Porque essas coisas espirituais me dão medo. E você consegue muito bem perceber um saduceu que é movido pelo medo. Basta que apareça um possesso. Ele é o primeiro que corre, ele é o primeiro que fica olhando para os lados, procurando quem é que vai expulsar o demônio. Enquanto... o fariseu joga até farinha, pega a cinta, já que não sai não são, vai sair no tapa. O saduceu já pulou 20 metros para frente, para longe do endemoniado, porque eles têm não é só incredulidade, eles têm muito medo dessas questões espirituais, né? E o saduceu é assim mesmo, né? Tem um demônio, ele vai jogando óleo, ele vai jogando água, ele vai jogando farinha, ele vai dando na cara, ele vai fazendo o que for. O saduceu, nossa, corre quilômetros, assim, corre quilômetros dessa questão. Então, contatos com demônios na infância, seja de que forma foi, e também filmes de terror na adolescência vai gerar em você um pânico, uma fobia, para que você não queira se envolver na realidade espiritual, o que vai acabar conduzindo também você bloquear seus sentidos espirituais e não querer ter absolutamente nada a ver com isso. Vamos continuar. Entenda, o medo é um forte instrumento de controle. Uma pessoa que teve uma experiência sobrenatural com demônios, em alguma época da sua vida, terá medo de acessar a realidade espiritual, o que falamos agora, pois acreditará piamente que a facilidade em contatar demônios será maior do que estabelecer relacionamento com Deus, o que fará com que ela se afaste de qualquer coisa relacionada a isso. Então, eu vou adentrar na região espiritual, é mais fácil um demônio me pegar do que Deus falar comigo. Acredito, agora finalizando essa parte, acredito que você tenha percebido que todas as questões acima envolvem perda ou a sensação de perda do controle. Tudo que eu falei até agora, pais controladores, sonhos, pesadelos e uma série de outras coisas. As pessoas que passaram por estas experiências sentiram que possuíam pouco ou nenhum controle sobre as suas próprias vidas. E num dado momento decidiram reverter isso, passando a ser, entre aspas, donas do seu próprio nariz. E escolhendo evitar situações onde este sentimento de impotência pudesse novamente ser sentido. Por isso, uma característica nata no racionalista é o apego exagerado pelo controle. E agora eu vou contar uma historinha que eu vivenciei. Algum tempo atrás, estava ministrando a uma pessoa que, apesar do seu saduceísmo, acreditava que Deus falava diretamente com o ser humano e que sempre recebia as respostas de Deus em suas orações.
E vou dizer que isso é raro. Um saduceu geralmente não consegue ouvir a Deus. Entretanto, depois de algum tempo, percebi no aconselhamento com ela que Deus sempre falava com ela da mesma forma. Então indaguei se Deus nunca tentara falar com ela de forma diferente. Ao que me respondeu assim: Deus conhece o meu jeitinho. Ele sabe como eu gosto que ele fale comigo. Então disse a ela que numa relação era importante que não apenas Deus soubesse o jeitinho dela, mas que ela também entendesse e aceitasse o jeito de Deus. Levou algum tempo para quebrar na vida dessa pessoa o apego pelo controle, para que Deus pudesse ministrar na vida dela como ele bem entendesse. Então, eu tive essa pessoa até hoje caminha comigo. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a ministrar na vida dela, isso acho que tem uns 3 anos e meio, 4 anos atrás, acredito eu, ela sempre, eu não, na hora, nos primeiros momentos do discipulado, do aconselhamento, eu não percebi, mas depois eu notei que é sempre da mesma maneira. E eu sei que o pai se manifesta de diferentes formas, então você acaba treinando a sua sensibilidade para prestar atenção na forma como ele vai falar com você, tanto que é uma das coisas que eu ensinei já para vocês, né? Bem rapidamente, futuramente a gente vai ensinar com maior riqueza de detalhes sobre isso. E aí ela pegou e disse assim, não, é porque se Deus falar de outra maneira, eu não gosto. E aí ela começou a explicar que ela queria que Deus falasse com ela exatamente da forma como o pai dela falava com ela. Então, se Deus falasse de uma forma diferente do que ela estava acostumada, que o pai falasse com ela, então ela não aceitava. E ela é tipo assim, ó, e ela realmente ouvia Deus e ela tem várias experiências para contar sobre isso, mas o controle, o apego pelo controle era muito forte nela. Né, ao ponto que impedia até o desenvolvimento da espiritualidade, impedia a maturidade dela, porque ela não consegue abrir mão, não conseguia abrir mão de controlar algumas coisas. Então, à medida que a gente foi trabalhando, ela foi conseguindo se desenvolver e permitir outras formas de Deus ministrar na vida dela. E isso é uma coisa, porque tipo assim, ó, eles se sentirem impotentes, incapazes e sem controle em alguma época da sua vida. Em diferentes situações, aqui eu citei algumas, querido, mas são muitas. Então essa impotência gerou o quê? Eu preciso controlar as coisas e pegar agora, entregar novamente o controle na mão de Deus, é difícil. Tem que ser um processo trabalhado, mas eu vou dizer para você que depois que um saduceu, que um rapaz ou uma moça presa na religião se liberta, é um aleluia, é um glória, é uma coisa linda de ver. Porque a fé, sabe, a fé que foi morta pelo saduceísmo, pelo racionalismo, pela incredulidade, ela brota assim de um jeito que rapidamente os sinais e a manifestação de Deus começam a brotar na vida dessa pessoa. É muito espetacular ver a libertação de um saduceu saindo completamente do ambiente religioso e manifestando o reino de Deus. É lindo demais de ver. Então, querido, você que é filho do reino, que já está me ouvindo aqui, você agora pegou um discípulo saduceu, não desista dele, ok? Vamos dar continuidade. A segunda ponta, vamos iniciar esse assunto aqui, o extremo chamado a corrupção. Quando estudamos o significado de corrupção, lemos os seguintes conceitos: deterioração, decomposição física de algo, putrefação, modificação, adulteração das características originais de algo, depravação de hábitos ou costumes, devassidão, uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio, ato ou efeito de subornar, comprar ou corromper uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, geralmente com oferecimento de dinheiro e etc. Então, tudo isso significa corrupção. E todas essas e outras características da corrupção você conseguirá perceber em menor ou maior medida nesta ponta. Nesta ponta, podemos identificar dentro do sistema completo as religiões que apresentam uma versão corrompida do verdadeiro Deus. Nessas religiões é comum a utilização de muitos elementos e termos do reino, além da própria palavra reino em si. Além do objetivo óbvio de corrupção,
O outro alvo desta ponta é levar as pessoas a se decepcionarem com Deus. Pense comigo. Este aspecto da religião é uma nota falsa que se apresenta como verdadeira. Todavia, por você desconhecer a verdade, você acabará acreditando que de fato as coisas são assim. Então você ora e, diferente do que está escrito, você não obtém resposta. Você dizima e continua empobrecido. Você jejua e nenhum efeito sobre a sua alma ocorre. Você fala em línguas e a tal edificação espiritual não acontece, e muitas outras coisas semelhantes a estas ocorrem, o que conduz a uma decepção sobre a outra, até que você ou desiste de Deus, ou cria teorias para explicar a aparente ausência dele em sua vida. Exemplo, existe uma doutrina chamada o silêncio de Deus. Há até canções que falam sobre ela. O conceito geral dessa doutrina é que o silêncio de Deus não significa necessariamente uma ausência de Deus, mas que ele está ocupado, trabalhando em algo maior para as nossas vidas. Mas qual pai ou mãe que, mesmo quando estão ocupados, não atendem seus filhos, nem que seja para pedir a eles que aguardem, esperem até que aqueles se desocupem? E se os que ainda estão imperfeitos, ou vós que sois maus, né? Só trocando um pouquinho o linguajar, procuram atender a seus filhos, porque o Pai perfeito não nos atenderia mesmo estando ocupado? Nas Escrituras, o aparente silêncio de Deus sempre foi visto como algo ruim e não como algo esperado, ou mesmo necessário. Salmo 83:1. E o motivo para isso é que o silêncio de Deus sempre significou afastamento ou ausência de Deus, pois um Deus que se cala é um Deus que não se importa. Salmo 35:22, Salmo 50, versículo 3. São vários os motivos pelos quais não conseguimos ouvir a Deus, mas nunca é pelo fato de ele estar ocupado. Salmo 32, versículo 8. Então, o que acontece na linha da corrupção, nos sistemas, nas religiões que apresentam o verdadeiro Deus, e para mim, particularmente, não sei se é por causa da minha experiência, pessoal, eu entendo que essas religiões elas são mais perigosas do que as outras. Até porque se você for fazer um estudo sistemático, você vai ver que essas religiões que apresentam uma visão falsa do verdadeiro, elas são as que mais mataram pessoas no mundo. Por meio de inquisições, por meio é horrível. Elas são as que mais mataram pessoas ao lugar do mundo. Então, para mim, ela é mais problemática do que as outras. Eu sempre entendo que é melhor você ter uma coisa 100% falsa do que uma gambiarra que você acha que é verdadeira. Então, é melhor você ter um substituto do que ter um falso, vamos botar assim. Então, é melhor ter o original, né? Mas o substituto você sabe que não é igual ao original. E o que é falso, você pensa que é como original e não é. Então, essas religiões, elas acabam levando você a se decepcionar com Deus, porque elas... o Genésio que é chamado de Jesus, o Jeová que é chamado de Jeová, o Espírito nenhum que é chamado de Espírito Santo, pegam a Bíblia, e a Bíblia, querido, eu já falei isso e vou repetir, a Bíblia não é um livro espiritual. Não, desculpa, a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro religioso, ela não é um livro religioso. Então, ali ela contém muitas informações da Constituição do Reino, da Justiça do Reino, então ela não é um livro religioso. Mas, por essas religiões utilizarem as Escrituras, você acaba também sendo engodado e enganado. Então, são muitos elementos do reino, só que a forma como eles apresentam esses elementos está totalmente fora de como no reino as coisas de fato são feitas. Só que aí você acaba anulando a eficácia dos princípios por causa da observância incorreta dos mesmos, e isso vai trazendo você a um esfriamento e uma decepção sobre as outras. E aí o que eles acontecem? Para justificar para as pessoas por que elas estão
por que Deus está ausente, então elas ficam dizendo que você está passando pela prova e quando uma pessoa está passando pela prova, o professor fica em silêncio. E são tantas teorias para explicar que na realidade não, querido, você não sabe, mas você está vivendo em rebelião, você está vivendo em pecado, e o que as escrituras falam é que quando você vive pecado, Deus não escuta você. Deus não presta atenção em você, porque Deus, ele é aquela coisa entre... Tem duas crianças com necessidade, o meu filho e o do vizinho. Vou dar atenção primeiro para quem? Para o meu filho. Sempre. Ah, mas você não está se comportando como filho, então você não é filho. Mas eu não sabia, e você sabe que pecados por ignorância também são cometidos. É por isso que a gente está trazendo essa doutrina para que você saiba. Então, tipo, uma das coisas que a religião faz muito é o seguinte, querido. A religião, para manter-se na ilusão, no poder, no controle, ela ou vai nunca impedir que você nasça do alto e se torne um súdito do reino, ou ela vai permitir o seu nascimento, mas ela não vai permitir o seu desenvolvimento. Então você vai ver pessoas que no início da caminhada, né, elas tinham um relacionamento direto com o verdadeiro Deus, então elas experimentaram respostas, elas experimentaram milagres, elas experimentaram poder, elas viram provisão de Deus, viram bênção de Deus, mas que depois de um tempo aquilo ali acabou. Aí existe a teoria do primeiro amor, né, que é tipo assim, não, é você agora, né, mais empolgado com Deus como antes, né, empolgado com Deus como antes, porque você passou da fase do primeiro amor, e no primeiro amor tudo é novidade, e aí eles criam a doutrina do primeiro amor para justificar o engessamento e o esfriamento, a morte que a religião provoca. E também para justificar por que antes Deus te falava com você e agora ele não fala mais. Por que antes você percebia de maneira ativa o cuidado de Deus na sua vida e agora você não tem mais? Por quê? Porque a religião ou vai impedir que você nasça do alto, ou quando você nascer do alto, ela vai fazer com que você não se desenvolva. Então você fica uma eterna criancinha de Deus. E você não se desenvolva. Ah, mas por que ela nos permite nascer? Porque é por meio dos filhos que os sinais e o poder de Deus se manifestam. Então, se vê um filho do reino, ainda que seja uma criança, manifestar algum sinal dentro de um ambiente religioso, as pessoas vão acreditar que a religião funciona. Mas não... Então eles vão ficar usando esse filho do reino até que ele comece a morrer. Quando ele começar novamente a adormecer, a entrar num estado comatoso, que eu falo assim, aí eles vão procurar um outro filho do reino que possa manter a ilusão de que a religião é boa, pura e que existe a correta e a verdadeira. Certo? Por isso que eles criam a doutrina do primeiro amor. E sobre essa segunda ponta, a corrupção, eu aguardo você no nosso terceiro e último vídeo, o 10.3. Queridos, até lá, até daqui a pouco.